No Muda Mundo Estamos Juntos de hoje, eu tenho o prazer de receber o professor Evandro Martins, que é professor do Ensino Fundamental 2, da Rede Estadual de Porto Alegre, e é também psicólogo. Tudo bom, Evandro? Prazer te receber. Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Como é que tem sido esse momento? Tá desafiador, né, Evandro? Bastante desafiador, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia e as instituições também não estavam preparadas, né? E também ninguém esperava que fosse durar tanto tempo. Inicialmente, todos pensavam que fosse durar um mês, 2 meses, mas já estamos se estendendo, né, para o sétimo mês praticamente da pandemia, né? E a tendência parece não melhorar. Então, claro, isso causa bastante frustração, ansiedade e outros sentimentos nas pessoas. E nos professores, especialmente, né? Como é que tu e teus colegas estão lidando com isso? Vocês têm uma rede de apoio? Vocês trocam? O que que ajuda um professor num momento como esse, assim? Para todos nós, ele é desafiador no sentido que a gente não tem respostas, a gente, quem sabe o que vai acontecer, né? Já ouvi falar, tá mal informado, no mínimo, né? Porque a gente não sabe bem quanto esse tempo isso vai durar, como, quando tiver retorno às aulas, como vai ser. Como é que vocês fazem para se ajudar, Ivandro? Pois é, a rede estadual ela já sofreu um baque no início do ano com a perda do nosso plano de carreira. Então, basicamente, perdemos, né, muito em questões financeiras quanto a isso, perdemos difícil acesso. Então, o ano letivo já não começou muito bem. Aí nós tivemos, a partir de março, a pandemia, então a partir de 18 de março começamos com as aulas remotas, assim, né? E o que, que aconteceu? Na verdade, o trabalho do professor, né, triplicou, porque nós, ao invés de nós trabalharmos no nosso horário definido, nós temos trabalhado num horário bem maior, né? Até para que se possa atender os alunos, então também vamos atrás desses alunos, né? Não temos tido muito apoio da Secretaria de Educação, não, porque não há o próprio governador diz que, né, é possível retornar às aulas, quando a gente sabe que não é possível esse retorno. Isso irá somente ampliar as questões da pandemia, né? E os professores, a gente acaba tendo apoio, conversando um com o outro, traçando estratégias para que se possa conseguir, principalmente, deter essa ansiedade, esse sentimento de desesperança que existe, né? A questão que eu vejo que é muito grande é que parece que os professores não estão trabalhando. O que se coloca na imprensa parece que nós não estamos trabalhando, mas nós estamos trabalhando bem mais do que trabalhávamos antes, porque, na verdade, não fomos nós que saímos da escola, mas a escola que invadiu a nossa casa, né, e praticamente a gente fica o dia inteiro trabalhando frente a isso. Nós temos que dar conta da demanda com os alunos, das demandas da Secretaria de Educação, que são demandas que vêm, muitas vezes, sem uma explicação definida, e são demandas que vêm de um dia para o outro, e agora nós teremos que dar conta, caso haja o retorno para a sala de aula do ensino híbrido, em que nós teremos que trabalhar tanto em sala de aula quanto remotamente, né? E o que se vê, assim, diante da imprensa, é que os professores não estão trabalhando. Não, pelo contrário. Os professores estão trabalhando muito mais do que já trabalhavam. Então, o que a gente vê são muitos professores em situação de esgotamento, né? Em situação de precariedade do trabalho, porque também os professores estão utilizando seus planos de internet para poder trabalhar, né? Os professores têm feito, inclusive comprado algumas coisas para poderem trabalhar em casa com o ensino remoto, comprar peças para computador, etc. Né? E isso parece não estar sendo valorizado pelas pessoas. Né? Parece que nós já éramos desvalorizados em sala de aula e continuamos desvalorizados, né, quando aderimos ao ensino remoto. Então, as estratégias que se utilizam geralmente são justamente conversar com outros professores através do WhatsApp, através mesmo dentro de grupos da escola, né?
mas está uma situação bem difícil, né? E a gente vê muito assim na imprensa os pais reclamando e é complicado de ensinar junto ao aluno, né? Bom, eu, por exemplo, tenho mais de 400 alunos, né? 400 alunos com demanda de 400 alunos. Então, imagina só, na sala de aula a gente consegue manter as demandas, traz trabalho para casa. Mas quando nós estamos num ambiente em que os alunos, por exemplo, também não têm uma disciplina em casa para isso, ou seja, eles acabam mandando coisas para nós no horário da madrugada, por exemplo, né? A gente acaba tendo também que mudar algumas coisas. Então, eu tenho visto que esta questão está acontecendo duas coisas. Primeiro, uma desvalorização do trabalho do professor, que aumentou, e uma sobrecarga também, né? E a gente percebe que parece que é sempre o professor o culpado nisso. O professor acaba sendo responsabilizado por questões até da não presença do Estado, né? Porque ele acaba representando uma instituição, né? Então, parece que é ele que não dá conta de uma série de questões que são estruturais e que são históricas, né? Assim, infelizmente, em relação à educação no Brasil, né? Não há dúvida de que não há outro caminho, que é o único caminho que nós temos é para uma educação de qualidade, mas isso não está acompanhado, por exemplo, da valorização do professor, que aqui no Rio Grande do Sul não vamos nem falar só da questão salarial, né? Mas nessa valorização que não é construída pela sociedade, como tu disseste, né? Ah, os professores estão em casa. Não, eles estão em casa tentando se reinventar, né? Porque para todos nós a gente não teve que aprender de uma hora para outra, né? Como é que usa essas questões tecnológicas a nosso favor. É muito diferente, né, quando dá uma aula na sala de aula e dá uma aula na frente de uma tela, né? Eu tenho ouvido relatos de professores que os alunos, isso falando naqueles que conseguem ter seus alunos com acesso à internet, porque ainda também tem essa questão, né? Desses teus 400 alunos, quantos tu não consegues nenhum contato, né? Então, são desafios, assim, enormes. Como é que esse professor vai chegar num retorno, que por um lado, né, a gente falou sobrecarga de trabalho, beirando, né, o limite do estresse mesmo, preocupação com as crianças, com os alunos, em função do vínculo, da evasão, além do conteúdo, obviamente, mas eu acho que isso está até talvez mais abaixo na lista de preocupações, né? Porque a saúde emocional, o equilíbrio, né? Como é que vai ser? E aí receber um aluno que, por sua vez, também teve pessoas doentes, sofreu perdas, foi vítima de violência, talvez tenha passado fome. É um cenário, eu não quero ser catastrófica aqui, né? E até acho que um dos objetivos nossos é tentar contribuir para que a gente se alimente desses desafios para seguir, especialmente os professores, acreditando na sua atividade. Mas que não vai ser fácil, não vai. Não, com certeza não. Na verdade, aqui eu digo no país inteiro, nós não tivemos um combate à pandemia. Assim, né? Inclusive, os governos parecem não reconhecer que existe uma pandemia, né? Que existem mais de 100 mil mortos e que isso não é normal. Né? São números maiores que numa guerra, mas parece que não há esse reconhecimento. Quando não há esse reconhecimento, é claro, também a população vai seguindo como se não houvesse uma pandemia ou como se fosse algo que não preocupasse. Diante disso aí, nós temos realmente problemas estruturais já vindos da escola desde antes da pandemia, né, e que refletem, claro, nos alunos também. Mas a gente não pode deixar a questão da saúde de lado. Mas nós temos muitos alunos que não têm acesso à internet, né, e agora o governo disponibilizou uma internet móvel para os alunos, muitos alunos tentam, não conseguem acessá-la, mas pelo menos agora está disponibilizada. E só que não adianta disponibilizar uma internet para um aluno que não tem um computador ou um celular para acessar essa internet. Né? E isto fica muito. Dizer assim, por exemplo, que o ensino remoto ou o ensino híbrido vai dar
conta? Não, ele não vai dar conta disso. Ele não dará conta disso porque existem muitos alunos que não têm como acessar, principalmente alunos do Estado, alunos do município, né? E é claro que também é um período em que a ansiedade ela acaba, de certa forma, tomando conta de toda a população, né? Então, imagina alunos de 7, 8, 9, 10, ou até adolescentes, trabalhando junto com essa sociedade. Isso também, de certa forma, prejudica ao aluno que tem recursos e ao aluno que não tem recursos, né? E a gente vê muitos casos também de pessoas que perderam emprego, de pessoas que pegaram a doença também, pegaram a Covid. Então, todo esse grupo de fatores, a gente tem que, de certa forma, trabalhar junto com isso e reconhecer, né? Então, por exemplo, tem alunos que a gente no ensino remoto, a gente está recebendo trabalhos do mês de junho, porque tem alunos que só conseguiram acesso agora. Então, eu não vou deixar de atender um aluno que conseguiu o acesso somente agora, né? Então, a gente também tem que ter um outro olhar como professor da situação que se encontra. A gente tem que ter um olhar de que o aluno é a vítima ali, né? Dentro dessa questão toda. Ele é uma vítima. E eu digo assim, uma vítima no sentido de não ter o acesso, né? E, ao mesmo tempo, a gente não colocar que ele tem que voltar à sala de aula, porque ele também sofre a questão da saúde também, né? Nós não temos uma escola que vá conseguir cumprir com os protocolos de saúde. Nós temos 30, 40 alunos em sala de aula, numa sala de aula que era programada para 20 alunos, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai determinar que alguns alunos assistam aula e outros alunos não assistam? Como é que isso vai acontecer? Então, são todos esses fatores que a gente tem que trabalhar junto e que são complicados, né? Então, nesse período, muita gente está dizendo, mas eu acho que tem que voltar à escola porque os alunos estão perdendo aula, os alunos não estão conseguindo. Eu acho isso aí, claro, os alunos estão perdendo aula, estão sim, mas também nós temos que ver um outro lado, né? Estados como o Amazonas, que voltou com as aulas, assim, eles tiveram uma explosão depois de Covid, né? Depois desse retorno. E isso fez com que eles suspendessem. E outros países também aconteceu isso. Então, eu acho que o Estado, antes, ele tem que dar conta da saúde, né, para depois pensar no retorno à sala de aula. Porque querem que os professores retornem, mas serviços como o judiciário, como o legislativo, como o auto executivo, continuam remotos, né? Então, basicamente, são serviços que, que atendem a população, tá? Como a escola e a saúde, que tem que retornar, mas os outros não precisam retornar, não podem retornar devido à pandemia. Então, qual o pensamento que existe nisso, né? Por que justamente se fala do retorno à sala de aula logo que abriu a campanha eleitoral, logo que surgiu agora a campanha eleitoral? Antes não se falava desse retorno à sala de aula, e agora tem se falado. Então, eu percebo que é uma série de fatores que acontecem e que não se discute isso com os principais elementos da escola, não se discute isso com professores, né? E nós tivemos, assim, para conseguir atingir os alunos, a gente liga para os alunos, a gente entra em contato com os alunos, a gente entra em contato com outros alunos para ver se eles conseguem contato com alunos. É um fato, assim, é um fator, como é que eu posso dizer, muito complicado para trabalhar. Então, a gente trabalha nesse nível de estresse, né, de buscar o aluno para a sala de aula, algo que o governo, de certa forma, deveria fazer, mas acaba sendo um trabalho que os professores, as equipes diretivas acabam fazendo, né? Uh, e nós acabamos por trabalhar mais, isso é fato, né? Mas principalmente por nos frustrarmos, por não atingirmos aquele aluno. A gente quer atingir o aluno, mas não consegue. E isso é frustrante. Talvez
é bem desafiador, né? Também é um tema bastante complexo, né? Que, obviamente, a gente compreende que aquele pai que precisa sair para trabalhar, que realmente não tem outra condição, fica muito fragilizado com o filho, às vezes sozinho, às vezes estão surgindo creches, por exemplo, clandestinas, né? Tem que deixar esse filho em casa sem a possibilidade de ir à escola. Mas, de novo, a gente pensa assim, na ausência de um pensamento, vamos dizer assim, coletivo, no sentido de qual é a lógica? É a lógica da vida ou é a lógica do mercado? O que precisa mudar para que a gente pense, em primeiro lugar, na saúde e na vida das pessoas, que ninguém vai discordar de que isso seja o essencial, né? Que pressão é essa para que esses trabalhadores, né, trabalhem, né, então ofereça escola para seus filhos, para que eles possam trabalhar. Assim, é muito complexo, muito desafiador, mas eu não vejo um caminho que não seja um pouco pelo que tu falaste, que é essa coisa coletiva de vamos conversar com as pessoas que estão envolvidas. A gente vê tanta opinião, né, Wando, de quem não tem ideia do que seja uma sala de aula, né, de que não tem ideia do que seja o dia a dia de um professor. Como que a gente poderia fazer isso, já tentando transitar aqui na nossa conversa para, bom, essa é a realidade, é um desafio e tanto, a gente não sabe bem o que vai acontecer e quais são as consequências, né? Porque a escola ela é importante, né? A escola aberta com seus alunos, sem dúvida nenhuma, ninguém está dizendo que não, né? O que a gente está dizendo é que a vida em primeiro lugar e a saúde em primeiro lugar seja o mais importante. Como é que a gente transita nessa conversa para pensar assim, desses desafios, como é que a gente faz essa massa para transformar isso em oportunidades e em caminhos, ou talvez em legados que fiquem para a gente mudar essa situação e colocar a educação em primeiro lugar e o professor em primeiro lugar? A pandemia ela trouxe um elemento novo, né? Que foi essa questão do ensino remoto, que a gente traz agora como ensino híbrido. E o que eu vejo, como tu disse, assim, a lógica da saúde e a lógica do mercado, muito a lógica do mercado prevalecendo sobre a lógica da saúde. Né? Nós estamos fazendo o ensino à distância, o ensino remoto, pensando na saúde. O mercado já pensa diferente. O mercado pensa no ensino remoto em substituição ao ensino presencial. Então, nós temos duas lógicas que não se apoiam, não se contradizem. Né? A nossa é a questão da prevenção, a do mercado é a questão de termos um professor para atender muitas pessoas, e aí a gente precisa só de um recurso humano, né, para atendê-los. Claro, o ensino remoto, ele é uma forma durante um período de exceção, sim, ele é uma forma durante um período de exceção, mas a falta do contato, né, a falta da socialização, a falta da troca de ideias, porque do ensino remoto isso basicamente acaba não acontecendo, né? Isso, isso aí faz com que o aluno também perca muito, né, digamos, das características do que é uma escola. Então, por isso que eu digo, durante esse período de exceção, a gente aplica isso, né? Mas o mercado vai querer que se aplique sempre. Então, há uma outra lógica. Então, é uma faca de dois gumes isso. Ao mesmo tempo que nós percebemos que agora não é o momento do retorno, nós percebemos que o mercado também está visando que não exista em alguns pontos o ensino mais em sala de aula. Né? E a sala de aula ela é muito importante, ela é extremamente importante. Mas eu quero frisar, este não é um momento de retorno à sala de aula. Né? Essa lógica do mercado, de que nós devemos retornar, ou né, uma lógica talvez até eleitoreira, né, desculpa, não é o momento do retorno. E eu acho que, possivelmente, assim como em outros locais do mundo, né, enquanto não houver
do Estado uma aplicação realmente de protocolos sérios, de condições que protejam, né, tanto os professores, os funcionários, quanto os alunos, não é um momento para retornar à sala de aula, de jeito algum. Porque a gente até brinca, né? É difícil, a escola não consegue conter, né, com esse número de alunos, nem os piolhos, né? Que a gente às vezes tem uma pequena demanda de piolho em sala de aula. Imagina conter uma pandemia séria como essa, né? Então, eu ainda acho assim que nesse momento, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que existem, o ensino remoto ainda é o que vai auxiliar os alunos, né? Nós temos tido, assim, eu que trabalho com ensino fundamental 2, né, um crescimento na adesão dos alunos ao ensino remoto, né? Mas ainda assim nós temos muitos alunos que não são atingidos, né? E eu digo, isso não é uma culpa da escola ou dos professores, né? A gente tem que ver que a sociedade nunca se coloca na sociedade a questão, né? Que é o aluno que não tem condições de ter esse ensino, né? E parece que a pandemia, não que ela tenha escancarado, mas ela mostrou assim basicamente que os problemas que existem dentro de uma escola. Muitas vezes a gente faz isso, a gente compra caderno para aluno, a gente compra material para aluno, a gente às vezes compra roupa para aluno, porque eles não têm, né? E o Estado, e quando eu falo de Estado, eu falo de União, município e Estado mesmo, não dá conta disso e não há interesse em dar conta. Não há um interesse do Estado em dar conta disso, né? Então, eu acho que a pandemia meio que mostrou que existem, sim, muitas e muitas diferenças dentro da educação, né? E que é um grande problema, acho que está sendo um desafio tanto para professores, quanto alunos, quanto para as famílias, porque a gente não pode esquecer uma coisa, que boa parte dos professores são pais ou mães, né? Então, durante um período, tu estás trabalhando em sala de aula e depois, outro período, tu estás auxiliando o filho ou filha nas atividades escolares. Então, tudo que os pais estão passando, os professores também, de certa forma, estão passando, né? Então, eu trago aqui a questão da defesa dos professores justamente para nós pensarmos isso, né? Que o professor está trabalhando, o trabalho que a gente explicou, né? E que, na verdade, por enquanto, essa ainda é a melhor forma que existe, né? O retorno, para mim, ainda não é viável. Algum tipo de apoio psicológico, Evandro, assim, do ponto de vista para cuidar da saúde emocional do professor e do aluno, seria muito importante, né? Assim, até as questões de educação emocional, né? Que até tá ali no currículo mais ou menos, né? Mas que a gente sabe que isso não acontece, isso seria fundamental, né? Que a gente, talvez, até num primeiro momento, aprendesse um pouco melhor a lidar com as emoções, a expressá-las, né? A gerenciá-las. Infelizmente, a gente sabe que não existe esse apoio psicológico, né? Mas eu acho que seria um bom momento de pensar nisso, não te parece? Sim, o que aconteceu durante a pandemia? Os níveis de ansiedade e depressão aumentaram, né? Muitas, têm feito alguns estudos, alguns artigos trazem que os níveis de ansiedade e depressão nas pessoas aumentaram. E cuidado com a saúde mental, ele é importantíssimo, porque as pessoas ainda têm muito preconceito com a saúde mental. As pessoas acham que a saúde Uhum. mental ainda é sinônimo, né, de alguma desordem mental, de alguma questão de patologia, né, quando na verdade todos nós merecemos um cuidado com a saúde mental, né? Seria necessário, sim, que o Estado oferecesse um cuidado com a saúde mental a alunos, professores, ao público em geral em si, mas realmente isso não é oferecido,
nas escolas, né? Na sociedade em si é muito pouco o que acontece. Nós temos uma defasagem muito grande de psicólogos em toda a rede de saúde, né? E, e eu acho, eu tenho visto assim alguns grupos de psicólogos que têm feito um trabalho social reduzindo seu valor para atender na pandemia, de forma que todos atendam, todos tenham acesso, né? Porque é um dos princípios da psicologia, né? O acesso à saúde mental de todos. Né? Então, eu tenho percebido que existem ações, mas é bem complicado. A gente tem observado casos principalmente de alunos que relatam assim, terem crises de pânico, terem crises de ansiedade generalizada, né, alunos com crise de depressão. Então, tudo isso aí, claro, afeta né, não só a questão escolar, mas como a questão familiar também. E quanto a professores, nós temos tido também todas as sensações, sensação de esgotamento, né, a sensação de, principalmente de desesperança, né? Então, a saúde mental, nesse caso, é importantíssima. Eu acho que quem pode, né, e consegue acessar os serviços de saúde mental, ela se torna necessária nesse momento, porque a pandemia ela trouxe uma necessidade real assim de que nós percebamos que viver confinado não é bom. Afinal, muitas vezes a gente pensa assim que a gente gostaria de ficar em casa tranquilo assim, mas a gente gosta de ter uma liberdade também. E a nossa liberdade foi interrompida, né? Não porque nós queríamos, mas porque é necessário, né? Então, mas é claro que isso aí também vai gerar uma ansiedade. Então a gente dá algumas dicas assim, né, para que as pessoas possam não ter uma ansiedade, como criar uma rotina dentro de casa, né, manter conversas com pessoas, mesmo que de forma remota, né, pessoas que gostam, encontrar. Isso tem sido algo que dá um suporte, né, fazer exercício de respiração, né, procurar também serviços de saúde mental, né. Então, é necessário, como tu disse, não só em tempos de pandemia, mas em outros tempos, acesso à saúde mental para todos. Mas a gente sabe que é muito difícil. Mas a gente vê também, né, como tu mesmo disseste, tem alguns psicólogos que eu entrevistei e uma rede de pessoas que se oferece, se disponibiliza de forma voluntária para auxiliar. A gente vê essa a solidariedade, né, de uma certa forma, assim, também evidenciada durante a pandemia. O que mais que tu achas que a gente, agora, para a gente encaminhar as palavras finais, pensando nessas oportunidades, o que a gente aprendeu, o que fica de positivo, quais são os ganhos, porque sempre, mesmo em qualquer crise, há uma oportunidade de aprendizado, há uma experiência, né, que a gente pode utilizar como forma de superar e de avançar e de crescer e de melhorar esse país. O que fica para ti, Evandro? Olha, é muito complicado pensar em, qual legado que a pandemia deixou para a gente, né? Porque ela, na verdade, ela escancarou as dificuldades do país, né? Dificuldades políticas que nós temos, né? De eleger uma pessoa que não é preparada, uma pessoa que basicamente não está nem aí para uma pandemia dessas, né? Dificuldades estruturais, tanto da escola como da saúde. Eu acho que o legado que fica dessa pandemia é nós sabermos fazer as escolhas futuras. Porque a gente não. Talvez seja isso o principal legado que a gente tem. A gente está tendo resultado das escolhas agora na pandemia. A gente está tendo muito resultado. E talvez isso seja.
a maior lição da pandemia. Assim. E a gente perceber que, que na verdade, né, o pessoal fala muito da pessoa ser empresário de si, né, que a gente diz, né, o capitalismo diz que cada um que é fácil ser empresário de si, né? Na verdade, a solidariedade o empreendedor, a solidariedade que a gente viu que sustentou muito na pandemia. Né? Não foi empreendedora, mas sim a solidariedade. Ela veio e auxiliou as pessoas na pandemia. Então, é muito difícil a gente dizer que vai tirar um legado dessa pandemia, porque é pensar que as pessoas vão mudar com isso. E eu não tenho tanto essa esperança assim dessa mudança, né? Mas eu acho que dentro dessa condição da pandemia, muita gente começou a procurar, por exemplo, acessar serviços de saúde mental que não acessavam antes. Né? E isso é um ponto positivo, né? As pessoas cuidarem mais da saúde mental. As pessoas também passaram a cuidar mais de sua própria saúde. Né? E talvez também a dar valor mais para os laços de amizade, para os laços de familiaridade, de famílias. Né? Então, eu acho que esses são pequenos pontos positivos que aparecem assim dentro da pandemia. Né? Mas, em geral, eu não, na nossa situação aqui, na situação brasileira, eu não vi muitos pontos positivos, infelizmente. Eu espero que consigamos sair rapidamente disso, que consigamos ter uma vacina nova, né, para o retorno a uma normalidade, que não será, na verdade, uma normalidade, né, mas uma adaptação que nós teremos ao novo normal, né, e que, enfim, possamos, né, ter melhores escolhas no futuro. Eu acho que essa é uma boa dica, né, Evandro? A gente aproveitar para refletir sobre as nossas escolhas, porque, até um certo ponto, o que está aí é resultado das escolhas que fizemos, né? Então, escolher melhor. E eu vivo de esperança, sabe, Evandro? Eu todo dia me alimento da esperança e, apesar de ser um quadro muito terrível, a gente não pode negar, e concordo totalmente contigo, a gente não tem uma compreensão devida desse momento da gravidade que a gente está vivendo, são muitas vidas perdidas, né? Há uma certa negação, às vezes até me sinto uma pessoa meio estranha, porque eu estou em casa, sigo em casa e sou privilegiada por isso, porque posso fazer essa opção, né? Mas é um alimento de esperança e tu disseste uma coisa que eu acho que assim, não é tão pequeno assim, sabe? Quando a gente reflete sobre o que é essencial, sobre as amizades, sobre as relações, e quando a gente vive aqueles pequenos momentos, né, em que a gente está inteiro, a gente está presente, a gente está fazendo uma mudança, né? Que a gente está celebrando a vida. Vandro, obrigada, viu, pela nossa conversa, pela tua serenidade, pelo jeito a ansiedade não te pegou, eu fico muito feliz. Eu acho que ela pegou todos nós, né? Ela pegou todos nós, então a gente só tem que trabalhar um pouco melhor essa questão, né, da ansiedade, assim. Mas é difícil viver na pandemia sem ter sido afetado por ela. Não há a gente é humano, então a gente vai se afetar. Até porque, como a gente viu, né? Como não se afetar com 100 mil mortes? Como não se afetar? É difícil. A gente faz parte da humanidade. É uma parte nossa que se foi e que poderia ter sido preservada. Então não tem como não se afetar. Vamos fazer a nossa parte para tentar preservar, né? Ainda o que é possível. Todo mundo se cuidando, né? Se preservando em casa. Evandro, obrigada, viu? Muito obrigada.